Já que nós vamos falar um pouco da imagem pessoal, aí eu queria falar um pouco do nosso passado e das coisas vergonhosas que a gente já usou. E aí eu comecei a olhar até umas fotos assim meio vergonhosas minhas, eu tava lembrando. Lembra da moda da bermo calça? Eu tive uma bermo calça. Era muito chique. É muito chique, né? Era aquela coisa favorita das mães de pessoas que iam pra escola e ralavam o joelho. Isso. Porque era a oportunidade que você tinha de tirar tudo e colocar pra baixo ali e pronto, agora é uma bermuda. Porque você já ralou o joelho. Pô, mas é muito bom aqui no sul, porque tá frio de manhã cedo no inverno e aí de tarde tá aquele calor desgraçado, que a gente tem que se vestir aqui na técnica da cebola, né? Vai tirando as camadas. Exatamente. Conforme vai esquentando. Onde é que tu mora aí, Érica? É assim também o calor? É frio de manhã, quente de tarde ou é quente sempre? Não, assim, Belo Horizonte virou uma sucursal do inferno. Tá. 38,7 graus, com sensação de mais de 40. Tá tenso. Imagine uma pessoa que se vestia de cebola todo santo dia, que quase não mostrava os braços em Curitiba e veio parar aqui. Então, assim, eu sofro demais. Gente, do céu é impressionante. Como tem lugares no Brasil que estão ficando quentes e muito quentes, e o quanto a gente tem se tornado mini saunas, né? Sim. Não tem mais como você fugir disso. Não. Então, basicamente, quando a gente vai se vestir hoje em dia no Brasil, não tem como você escapar de um extremo calor e uma mini sauna, onde você tem que conviver com você e seu próprio suor de maneira bonita e de verdade. Eu prefiro frio por causa disso. Frio a gente se veste muito melhor. Também acho. Concordo. Também acho, poder usar aquele chinelo com meia, né? Fica tão bonito. A tua cara, Jonas, usar isso. Tua cara usar isso. Raider e aquela meia de duas cores. Tem a biqueira e o calcanhar, assim, mais claro. Ó, vou te Aí falar você uma coloca coisa. no Raider. Seja a Raider, a Havaiana com meia, nada é pior do que Crocs. Crocs é a coisa mais feia que existe. Não, Crocs devia de ser assim, né? A gente não pode julgar hoje em dia, né? Porque, Eu julgo. inclusive, o Crocs, ele virou uma coisa assim, cult, né? Ele é uma coisa cool. E... Aonde? Não, Tu vai ter que se explicar isso aí. É, moda inverno, verão, patati patatá, né? Pra mim não tem explicação. É o tipo de coisa assim que eu respeito, mas eu não consigo achar bonito. Pra mim, existem duas coisas que eu não consigo lidar: croque e pochete. É o combo vergonha, né? É, tava aqui também na minha listinha, né? De coisas que eu já usei no passado que eu tenho vergonha. Com vergonha, pochete e crocs. E se colocar os dois juntos, então se joga no mar. Uma permocalça, né? Conforme for Não, a esquentando. gente pode criar um uniforme bagaceira. Assim, a coisa assim, pior que existe. E aqueles óculos com a lente amarela, lembra? Juliette. Não era o Juliette, era uma lente Mas amarela Juliette mesmo. também. Aqui, na Tem uma balada de noite. propaganda. Nossa, que balada você ia, Jonas? Assim, só de curiosidade, pra você ir com os Eu não caras. vou citar nomes aqui que vai me condenar aqui na região sul, deixa quieto. Minha Nossa Senhora, usar Mas você ia aí em Balneário, não? Sim, aqui em Balneário. Ô, me cresci aqui, né? Ia nas festinhas. Nossa, eu, na época que eu frequentava Balneário Camboriú, ia muito na UDS, na Chá. Shed? Não, o mais legal é que no podcast a gente não tem o som, né? Mas no momento que ela falou isso, ela botou a mão na cabeça e fez uma cara de senhor. O que eu fiz? Eu ia na UDS. Ah, e a UDS não existe mais, tá? Já virou mais um prédio gigante aqui em Balneário Camboriú. Estamos falando isso de 10 anos atrás, né? Não faz tanto tempo assim, acho que o UDS sumiu. Deixa eu parar de falar, porque senão daqui a pouco vocês estão tacando na... Então, nessas épocas de balada que eu usava também o meu cabelo espetadão estilo Sonic, com gel, sabe aquele gel assim? Visualizei usando aquelas coisas tipo SNZ, não é? N-Sync? Isso. N-Sync, Jonas do N-Sync. Isso, era bem cabelo naquele estilo assim. Cadê a sucursal do inferno que a Erika tava falando? Ah, e eu usava brinco também, tá? A minha esposa vê minhas fotos de brinco, ela fala assim, nossa Ela senhora. usava brinco? Eu não era assim, né? Eu não tinha essa sequela ainda. Não me chama assim. Te convido pro podcast e já vem me destratando. Não é, gente. Eu sempre amei a Cruella. Eu achava ela muito engraçada. Eu só não gostava do mal que ela fazia com os cachorrinhos, né? Mas ela é cereja do bolo dos Dalma. Falando Os de não boas podem ver a minha cara de desprezo. Eu sou que nem criança. Me ensinam a chamar os outros de mal, de Cruella, de Sarirana. Ela absorve, é uma esponjinha. Absorve, eu sou uma esponjinha. Começamos bem, né, Jonas? Começamos muito bem. Que convidada maravilhosa nós vamos ter hoje. Enfim, olha só, né? Acho que podemos ir pra pauta, né? Eu sou o Jonas Vieira. Eu sou o Sari Santos. E eu sou a Erika Sadin. E vamos falar da imagem, pessoal.
Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Dizem nessa internet maravilhosa que um dos primeiros passos no caminho da vida adulta é quando pagamos o primeiro boleto com o nosso suado dinheirinho. E se trabalhamos, naturalmente almejamos ganhar mais, ser promovido, fazer a empresa crescer. E para isso, normalmente o caminho está na experiência, estudar, pesquisar, ser produtivo, resolver problemas. Contudo, não podemos negar que a primeira impressão é a que fica. Se queremos ser levados a sério, temos que prestar atenção à nossa imagem. Ainda mais no comércio exterior, que nos relacionamos com 1.300 pessoas e empresas diferentes. E isso vai muito além do que vestir no trabalho. É como nos portamos e comunicamos com colegas, clientes e outras empresas, seja no online, com as redes sociais, ou presencialmente no offline. E para tratar do tema, eu e a Sari vamos conversar hoje com a Érica para entendermos melhor sobre a imagem pessoal, sua importância, o que é e o que não é. Érica, quem é você na fila do provador? Eu sou aquela profissional do comércio exterior que pendeu um pouco pro lado da moda também. Fiz design de moda e fiz também consultoria de imagem. Então essas duas formações aí, além da parte do comércio exterior, nos dão esse background para a gente falar sobre o assunto aí um pouquinho e ajudar os nossos coleguinhas da profissão a transmitir uma imagem assim mais adequada com relação à sua realidade e à sua personalidade. Excelente! A Érica já tá até me ajudando a eu tirar umas fotos melhores para as redes sociais, a escolher umas roupinhas melhores, umas cores que combinem mais comigo. Então sim, ela manja muito do assunto e achei excelente nós falar sobre isso hoje. Érica, vamos começar do básico. O que é a imagem pessoal? Para que serve isso? Onde é que ela reflete na questão de trabalho, na vida pessoal? A imagem pessoal, ela é uma perspectiva que nós temos de nós mesmos e também a perspectiva que os outros têm de nós. Ela está relacionada ao modo como nós agimos, como nós nos vestimos e nos expressamos. Então, ele é um conjunto de uma linguagem verbal e não verbal. Como nós nos enxergamos e como os outros nos enxergam. Então, a forma que a gente se veste é uma forma da gente se expressar também, é isso? Exatamente. Isso a gente chama de linguagem não verbal, porque você está fazendo um tipo de comunicação. Depende da maneira como você escolhe a sua roupa, qual é o modelo que você está usando, tem muito a ver com adequação. Então, como você está se vestindo, vai transmitir uma mensagem para as pessoas que estão te vendo, ou que você está interagindo de alguma forma. Nesse caso, a gente tá falando da pessoa se vestir e tudo mais, mas tá todo mundo em casa. Isso tem a ver com pijama também? Como é que funciona? Na verdade, tem muito a ver, assim, por exemplo, numa reunião, em dias atuais, conforme a gente está assim, usando muito as reuniões online, usando, né, a internet, estando muito em casa, você tem um dress code um pouco mais assim, relaxado, um pouco mais informal. Da cintura para baixo. Isso. A gente fica, tipo assim, meio estátua de busto. Mas isso é importante que você tenha um certo cuidado para não ocorrer algumas situações vergonhosas, né? Como a gente viu aí esses tempos da reunião do nosso querido presidente, o Paulo Guedes e o Peladão. Algumas coisas na internet que viraram meme, né? A gente precisa ter esse decoro, né? Porque é uma linguagem, por mais que seja uma reunião virtual, as pessoas estão te enxergando e estão te vendo. E a imagem não é só o que você veste, né? A imagem pessoal, ela tem muito a ver com o aspecto ecológico e como você se posiciona também com relação às ideias que você quer passar e como você se posiciona no geral. Então, a imagem pessoal não é só uma questão do vestuário, tem também a ver essa parte comportamental, é isso? É isso, exatamente. Tem todo um aspecto comportamental e psicológico por trás. Eu gosto muito de falar sobre estatísticas. Mas, por exemplo, né, quando você quer transmitir uma mensagem, quando você quer falar em público, aquela universidade, a UCLA, ela fez uma pesquisa sobre os itens mais impactantes da sua comunicação. Então, eles constataram que 55% é o seu visual, assim, o impacto visual que você tem. Em segundo lugar, é o vocal, que é o seu tom de voz, o volume, aquela coisa de não falar
sempre no mesmo tom, sem fazer nada, Que sem dá um ficar aquela coisa boring. Nossa. Então, assim, Cid Moreira lendo a Bíblia? não, Cid Moreira, né? Cid Moreira tem classe. Moreira. Ele fala, ele é até a classe, entonação é média tudo. dele é muito obrigada. Foi péssimo, né? Isso. Imitação de E, Cid pra Moreira. ter ideia, foi uma coisa assim bem impactante, que apenas 7% um impacto verbal. Então, nessa pesquisa, né, que o quanto é importante a gente construir uma imagem como um todo, não só se preocupar com a eloquência em falar bem. Então é uma preocupação que não dá para se limitar apenas a donos de empresas ou gerentes e pessoas de cargo grande. Tipo, quem começa, digamos, uma carreira profissional já tem que estar mais esperta nisso, para passar a imagem que deseja. Exatamente. Na realidade, se a gente for analisar isso mais a fundo, isso acaba despertando e aflorando, né, em mais algumas pessoas do que outras, principalmente na adolescência, quando o pessoal começa a deixar de usar uniforme aí no segundo grau, ou mesmo usando uniforme, mas quando eles começam a imprimir uma personalidade naquilo que veste, ou naquilo que transformam no seu corpo, né? Às vezes o menino coloca um brinco, a menina pinta o cabelo às pontas de rosa, você compra um tênis mais chamativo. Então, tudo isso, na realidade, começa muito antes. E a imagem pessoal, ela é altamente, assim, ela é democrática, ela abraça todo mundo. Tanto é que, se a gente for ver, por exemplo, existem senhoras, assim, algumas senhoras mais velhas, que às vezes elas com vestidos, assim, extremamente simples. Hoje, chita ainda é considerado um tecido bem bacana, já virou cool, né? Mas, tipo assim, se a gente pegar a memória afetiva da gente, pela lembrança, assim, a gente vai ver que tem mulheres, senhoras, principalmente vestidas de chita, que são extremamente elegantes, entendeu? Então, assim, a imagem, ela é um conjunto de coisas e é extremamente democrático. Todo mundo ninguém sai pelado, né? A não ser que vai pra praia de nudismo, ninguém sai pelado. Então, você toda hora, via de regra, as pessoas, elas saem à rua, sabe, se vestem, assim que saem do banho, elas se vestem e elas já estão se comunicando. E eu acredito que quando a gente tá na adolescência, a gente quer se expressar muito, né? A gente quer comunicar muita coisa na forma que a gente se veste. E aí, conforme vão passando os anos, a gente vai virando adulto de verdade. Acho que a gente se preocupa em ser mais simples e fazer o menos é mais, né? Vergonha. Aí olha as fotos do passado, né? Adolescente tem que ter aquela sensação de pertencimento, né? Ele precisa pertencer a um grupo. Aí você começa a identificar, tipo, qual grupo tu pertencia? Eu sempre fui aquela, assim, meio... Passeava, por exemplo, em 1994, imigrante assim, na cultural. era do grunge e tal, eu adorava me vestir com camisa xadrez e uma coisa assim, meio... Sertanejo universitário. Nirvana. Emo não. Eu sou muito alegrinha pra ser emo. Eu era emo. Tu era emo, sabe? Totalmente, gente. Quem achar minhas fotos de passado aí, tanto é que até hoje eu guardo essas roupas porque eu tenho maior carinho com meus xadrezes, meus coraçõezinhos e minhas caveirinhas. Não, Mas é quando a gente acha que com essas pessoas... Deixa ali minha franja, dava pra pensar, né? Eu já tive cabelo totalmente pink, totalmente laranja, já tive cabelo assim, Adoro. loiro, cabelo preto, eu já tive cabelo de tudo quanto é cor. Eu não sei nem como eu tenho cabelo hoje ainda, entendeu? Vou mandar pra vocês uma foto de quando eu fui loira. Não, mas eu tenho foto de cabelo vermelho, assim, foto não, mas... Foto não, porque eu queimei. Foto não, porque eu queimei, mas eu, tipo assim, eu tive o cabelo pink e o cabelo laranja, total, assim, mas laranja, assim, orange, it's the new black. Um abraço a todos os nossos amigos importadores de químicos que fazem essa magia acontecer nas mulheres. Exatamente. Inclusive, eu ia perguntar exatamente isso, porque quando adolescente, a gente pegava papel crepom pra pintar o cabelo. A gente pegava, eu pelo menos era da série fazer pouco com nenhum dinheiro, né? Exatamente. É caro isso, você tem que investir muito quando a gente tá falando de imagem pessoal e tal, ou é uma coisa que dá pra fazer com baixo custo, ou você precisa pensar, não, eu vou precisar me preocupar em investir mais nisso? Qual é assim, a realidade financeira de acessibilidade dessa questão? A realidade é a seguinte, todos nós, tudo depende muito do propósito. Todos nós vamos ter que nos vestir. Então, o propósito e a dica principal é montar um guarda-roupa inteligente.
você vai ter que sempre respeitar a sua realidade financeira. Você, tipo assim, que ganha um salário mínimo, infelizmente você não vai poder comprar a bolsa da Prada. Isso aí não é nem para meros mortais, mas você tem que adequar a sua realidade. E daí existe uma coisa que é o autoconhecimento e respeitar muito o seu gosto e o propósito da sua imagem pessoal. Você tem situações diferentes. Para o seu trabalho, o ideal é que você tenha roupas adequadas para o seu trabalho. Para você frequentar um culto religioso, você tem outras roupas, ou às vezes, né, elas migram, né? Eu, por exemplo, quando era mais nova, pessoa pobre, a gente tinha a roupa que ela começava sendo de domingo na missa. A roupa de sair. A roupa de sair virava... Ou virava pijama ou era doação para prima e primo. Exatamente. Vinha os menores, depois a gente passava pra frente, mas usava assim, calça virava bermuda, né? Bermuda calça, alguma coisa assim. Era sempre assim. Mas é muito importante você respeitar o seu gosto e a adequação, entendeu? Aí existem coisas assim, que são peças básicas, que todo mundo, em teoria, deveria ter. A questão é o autorrespeito, principalmente a adequação. As pessoas têm que, assim, tentar ser adequadas ao trabalho, porque você não vai colocar uma roupa que não seja adequada até para você, não é uma questão assim de, não, eu não tô nem aí, essa é a minha personalidade e tal. Você não vai colocar, uma mocinha não vai lá colocar, sei lá, salto alto e uma saia, se ela vai ter que trabalhar no estoque de uma empresa que ela vai ter que andar o dia inteiro, subir em prateleira, descer e tal. É esse nível a adequação, entendeu? Ou seja, ostentação não é necessariamente sinônimo de imagem pessoal, né? Não, de jeito nenhum. É questão de marca também, né? Não é questão de também ostentar marcas caras. Né? Não. Inclusive porque aí já entra numa seara do marketing, né? Que daí é com a nossa querida Sari, que às vezes uma marca forte não quer dizer necessariamente que ela tenha qualidade. Isso é uma outra coisa. Aí vem uma questão de valor percebido, entendeu? Porque existem marcas que são extremamente assim, que às vezes ninguém nunca ouviu falar, que não faz propaganda nenhuma e que são ótimas. Existem marcas que são super famosas, que você compra o negócio e é uma porcaria, e são caras. Então, assim, quando você vai construir a sua imagem pessoal, falando dessa parte de roupa, da figura, né, da persona, você tem que gastar um pouco de tempo para fazer compras assertivas. Para montar aquelas peças base, assim, que vão combinar com, digamos, aquelas outras peças que são mais... Eu não sei dizer isso corretamente, seria digamos assim, você ter aquele pretinho básico... Para combinar, isso, as coringas, né? Para combinar com, digamos, as tuas outras peças que são mais coloridas, mais chamativas, que você não vai usar tão seguido, né? Exatamente. A verdade, assim, é que se fosse pra gente montar um guarda-roupa, o ideal seria que começássemos por peças que são básicas, que elas são do estilo clássico ou de um estilo, assim, que são um estilo atemporal. Que daí tem uma outra coisa que a gente fala muito, é do que está em moda. Saia balonê ficou na moda. Cores cítricas, cores gritantes, aquela cor de marca-texto, também ficaram na moda. Mas às vezes você não tem grana para comprar isso. Você pode até querer, mas tipo assim, é uma compra inteligente. Sim, é uma peça que chama muita atenção. Então você vai preferir comprar uma blusa ou uma camisa num tom assim mais sóbrio, num tom de nude, num tom de azul, num tom branco, num tom preto, ou vai querer comprar aquela que é um marca-texto. Se a gente for ver, as cores que são muito fortes, muito vibrantes, elas ficam muito marcadas. Então você restringe as combinações. Coisa que a Erika me corrigiu nas minhas fotos. Falou que eu usava cores muito vibrantes, mas eu gosto de cores vibrantes. Eu só cheguei pra cor de roupa. Esse não é o problema. Não, esse não é o problema. Não é cor vibrante, é todas as cores vibrantes ao mesmo tempo.
Não, mas aí existe uma outra... Não tava o Bozo também, né? Não era carreta furacão. Não, existe um outro detalhe que daí é uma coisa assim mais personalizada. Que, por exemplo, aqui nós estamos falando assim no geral. Porque o que eu falei pra você, te dei um conselho foi olhando realmente para o Jonas. Aí a experiência que eu tenho de tudo que eu estudei, olhar assim, porque tem pessoas que elas têm contrastes. Tem gente que tem um alto contraste, um baixo contraste, um médio contraste. Tem pessoas que são primavera, são mais verão, são mais outono, são mais inverno. E isso tem as cores que combinam melhor com ela. Então, quando eu falei para você para usar uma cor diferente da que você estava usando, e até eu me lembro que eu falei assim, experimente, não tenha medo de experimentar. Eu sei que às vezes homem acha meio chato experimentar roupa, mas vale a pena, porque é algo que cor adequada no seu corpo, ela vai fazer com que ressalte alguns pontos fortes em você e também vai fazer com que abrande algumas coisas, porque, por exemplo, tem cores que vão fazer com que as suas olheiras saltem, que você fique com o rosto ou mais rosado, ou mais apagado, ou com uma cara mais assim, fúnebre, ou uma cara mais alegre, mas isso daí já é uma coisa assim, um estudo mais personalizado. E, infelizmente, né, é uma coisa assim um pouco cara ainda no Brasil, esse tipo de acompanhamento pessoal, porque inclusive leva em consideração, além do dia a dia da pessoa, os objetivos que ela tem, também leva muito da parte psicológica e a parte dos gostos delas e tal. Então, assim, é algo muito personalizado. Os conselhos que eu te dei foi mais voltado nesse sentido, de uma pessoa que te conhece um pouco. Beleza, então, para melhorar a imagem pessoal, o começo seria prestar atenção no vestuário, dar uma ênfase mais nas peças básicas, essas que a gente diz que são coringas, uma camiseta preta, uma calça jeans, que tenha uma cor que seja mais fácil de combinar. Sapatênis não, né? Sapatênis não é coisa de homem adulto, tá? Eu não julgo. Eu julgo. Eu não julgo. Sapatênis é o croque da rua. Mas sapatênis às vezes é questão de adequação. Às vezes a pessoa precisa usar o sapatênis em um ambiente que... Tem que ser muito obrigado pra ter que usar sapatênis, né? Tipo assim, é uma coisa assim... Dica para os homens adultos, ou você usa sapato ou você usa tênis. Não mescla, isso não é Dragon Ball. Não faça a fusão. Que tá aqui em São Paulo, ali na Faria Lima, a gente vê algumas modas masculinas em específico. E a gente pensa, gente, daqui um tempo essa pessoa vai olhar sua própria foto daqui 2 anos e vai pensar como foi possível eu usar isso. Teve uma época que lançaram um tênis, lembro agora de que marca era, que o tênis era pra encaixe dos dedos e tinha os dedinhos no tênis. E eu lembro de ver isso e falar, gente, um monte de saguizinho tá saindo por aí pela rua. Que coisa mais maravilhosa um negócio desse. E é mais difícil, né, ter essa questão ligada da moda masculina. Eu não sei se é porque o homem em si não é tão arrojado, ou porque tá vindo também essa coisa oriental, o pessoal tá começando a pegar mais a questão de moda masculina, ou se é porque realmente a gente não precisa. Queria entender um pouquinho isso, assim, é diferente a moda masculina quanto aos princípios em si. O que falar sobre essa diferença? Na verdade, é uma coisa muito mais cultural do que qualquer outra coisa, entendeu? Porque, assim, o homem, ele tem um pouco, assim, de mais... Preguiça. É um pouco mais... Não, ele é mais comedido. Usa a roupa até acabar. Exatamente. E outra, geralmente, o homem, ele falando assim, do homem, assim, comum, né, da maioria deles, porque tem uns que são fashionistas e estão ligados à tendência de moda e tal, eles gostam de estar antenados, de ter um ponto, assim, que eles têm uma personalidade que a gente chama mais voltado para o criativo, mas o homem comum é aquele que ele tem Eu respondo essa, pode deixar. Só do homem se tornar um pouco mais vaidoso, tem uma tendência dos outros homens ficarem zoando, da pessoa às vezes querer se vestir melhor, tomar mais cuidado com a própria imagem pessoal, simples assim. E aí vem as piadinhas e o cara fica envergonhado e acaba usando, digamos assim, as roupas comuns. E se você prestar atenção na cor e no corte, tu não precisa se preocupar com marca nenhuma, tu já vai se destacar numa multidão de homens, né? Exatamente, mas é isso que tá. Existem homens que eles são extremamente
conservadores no vestir, mas que eles são muito elegantes. Por quê? A roupa em si, pensa comigo, um homem ele pode estar com uma roupa assim, extremamente conservadora. Sei lá, vamos pegar lá um cidadão que pega uma boa camisa polo, uma calça jeans ok, um sapato ou um tênis, né, que seja lá de acordo com a vestimenta, né? Bem separados os dois, inclusive. E não é pra pôr um sapato no pé e um tênis no outro, né? Tipo, não. Não, por favor. Por favor, não inventa. Pares, calça em pares. Mas pensa comigo, se ele está com a barba mal feita, se ele está com o cabelo sujo, ou ele está com o cabelo por lavar. Então, assim, é o conjunto, entendeu? Porque se um homem, ele pode estar de uma maneira muito conservadora, vestida, um estilo clássico, um estilo atemporal, que essas coisas provavelmente nunca vão sair de moda, tipo uma camiseta polo, uma calça jeans, ou uma calça, assim, de tecido, né, de brim, enfim. Mas se ele consigo mesmo não esteja bem cuidado. Então, às vezes, como você se trata, como você se predispõe com a sua higiene, às vezes suplanta qualquer roupa boa que você coloque, porque não adianta você colocar um cidadão num terno Armani ou uma mulher num tailleur Chanel e ela tá toda desgrenhada, ela tá fedendo, ela tá... Entende? Mas é verdade, gente. Sim, é verdade. Se você ler a biografia, por exemplo, da Marilyn Monroe, que é a ícone da beleza, a mulher mais sexy do mundo, né? Ela que tem a imagem não pessoal, mas a imagem sensual, a gente vê relatos da história que ela tinha dias que o pessoal tinha que tirar ela da cama para dar banho. Quando ela ia em algum evento, tinha que tirar ela para dar banho da cabeça aos pés, porque ela ficava uma semana sem tomar banho. Então, e ela às vezes aparecia perante as pessoas de um jeito assim, completamente sem higiene consigo mesmo. Então, será que não era estratégia para as pessoas não ficarem perto dela, que ela estava cansada? Pode ser uma estratégia. Como é que uma pessoa convive com o seu próprio fedor? É um negócio Então, assim, tirando os problemas psicológicos, que se a gente for ver, né, a biografia dela, ela tinha, mas assim, não há beleza que seja imune a uma boa higiene pessoal. E nesse calor, né, é necessário que antes de você ter boas roupas, e quando eu falo boas roupas, não são roupas caras, mas são roupas adequadas à sua realidade financeira, você precisa ter uma boa higiene consigo mesmo. Não é porque as outras pessoas não vão querer ficar perto de você, não é só por causa disso. É porque quando você se cuida, isso independe da beleza de você se achar bonito ou não. Quando você se cuida, quando você faz uma barba bem feita, quando você lava o seu cabelo, quando a menina seca o seu cabelo de uma maneira esmerada, quando você passa um batom, quando você passa um creme, você se sente melhor. Você se sentindo melhor, você consegue transmitir aquilo que você quer transmitir de uma maneira melhor. Aquilo é bom para a sua autoestima, inclusive, porque você bem com você mesmo, você consegue transmitir melhor e ficar bem com as outras pessoas. Excelente. Então, homens, se você teve o azar de nascer feio, pelo menos você pode amenizar isso se vestindo bem. Tomando banho, passando desodorante, não usando pochete. Não, isso aí pochete, croque, não, por favor. Não, Então, nós falamos bastante aqui de estilo, a gente falou de moda, mas a gente precisa criar um personagem na hora que nós vamos nos vestir, na hora que nós vamos nos expressar, ou é possível a gente ser nós mesmos e ainda conseguir passar uma boa imagem? Não só consegue, como deve. Pessoas que criam um personagem, geralmente eles estão ligados à vida pública. Aí realmente há todo um estudo e a gente pode ver assim, muito ligado principalmente a políticos, a atores, a atrizes, que eles realmente criam uma persona que exatamente tudo neles é construído. E daí, mais uma vez, é uma coisa que fica mais pra seara aí da Sari, que entende dessa parte de marketing. Mas, por exemplo, Margaret Thatcher é um exemplo que nós estudamos, inclusive, na consultoria de imagem e na moda, que ela foi uma persona totalmente construída. Mas para nós, pessoas comuns, filhos de Deus, né, que estamos aí na labuta, a gente não só pode, como deve se respeitar. Existem, assim, 7 estilos universais de como se vestir. Dentro desses estilos, a gente tem um mix dele, a gente não é só um estilo, uma pessoa não é só clássica, não é só esportiva, não é só criativa, não é, ela tem um mix.
E é a mistério das pessoas, assim, respeitarem isso. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa, ela precisa trabalhar num ambiente extremamente formal, mas ela é uma pessoa que tem um estilo criativo. Ela gosta de cores, ela gosta de combinações um pouco inusitadas. Então quer dizer que ela nunca vai poder fazer isso? Não, muito pelo contrário. Ela tem que ter o senso da adequação. Às vezes ela não vai ser muito interessante que ela esteja com uma camisa amarelo marca-texto, mas ela pode fazer combinações, sair do preto e branco básico, do preto, preto cinza, e fazer combinações com que ela consiga se expressar. E isso tudo é um exercício. E é um exercício que, na realidade, acaba com o tempo, acaba sendo, assim, uma coisa bacana e gostosa, sabe? Porque tem muito a ver com o seu autoconhecimento, né? Inclusive, ia comentar que tem um documentário chamado Arquitetos do Poder, que eu acho fantástico para quem vê essa questão ligada à imagem e tudo mais. E ele fala a respeito da eleição, agora eu não lembro de que ano, e de como o plano de marketing, a equipe que estava lá, montou o personagem, que o documentário ele se dirige especificamente na época ao Lula e a Dilma, né? Como eles montaram as visualizações deles em geral para eles concorrerem à eleição, como devia ser o comportamento deles na câmera, como deveria ser a roupa que eles usavam, como deveria ser o comportamento entre as pessoas, mas uma campanha pesadíssima de imagem pessoal. E culminou na vitória dele, inclusive, da eleição naquele ano. Então é engraçado pensar o quão impacta psicologicamente, que às vezes a gente nem percebe que tá impactando tanto assim. Na aceitação da imagem, né? Dessa primeira impressão que a gente tem, né? Os caras na política investem forte na parte de marketing e de relações públicas e nessa imagem. E eles constroem uma persona. Um dos casos que a gente sempre estuda é, como eu falei, a Margaret Thatcher, a Dilma. A Dilma, se você for, a quem presta atenção, assim, independente de vertente política que você apoia ou não apoia, enfim, isso não vem ao caso. Por favor, não é a nossa aqui. A gente tá aqui pra analisar o assunto. Não é a nossa. Mas se a gente for ver ela como um personagem mesmo, ela teve uma evolução. Ela tinha todo um comportamento mais solto. Ela era, assim, menos controlada, sabe? Menos controlada no que ela falava, assim. Era algo mais relaxado, assim. Era mais natural bruta dela para uma coisa mais polida, pérola sempre, mas de uma maneira, assim, que você consegue acompanhar a evolução dela. E é assim com outras personalidades também. E tem uma coisa, assim, que é muito interessante, é um pouco mais distante da nossa realidade, mas, por exemplo, procedimentos estéticos que, principalmente quando a gente vai envelhecendo, a não ser que você tenha algo que te incomode, mas procedimentos estéticos, principalmente no rosto, tendem a mudar a sua personalidade. Porque quando você faz um estudo das proporções do rosto, então, às vezes, a pessoa mexe no nariz, o pessoal fazendo a harmonização facial, e os homens, né, ficando com o queixo mais... Tudo igual, processo industrial, inclusive. E tá meio que uniformizando as pessoas. Mas assim, quando você mexe, principalmente no seu rosto, você acaba modificando a sua personalidade. É uma coisa, assim, muito interessante. Se é só uma questão pro homem deixar uma barba crescer ou tirar, já é um impacto grande, imagina você fazer uma alteração óssea ou aplicar botox, alguma coisa similar, né? É uma coisa interessante, né? Mulher, quando ela tem algum evento ou algum acontecimento muito importante da sua vida, ela tende a mudar o cabelo, mesmo que de uma maneira sutil, né? Terminou um relacionamento, ela vai lá, repica, muda de cor, muda não sei o quê. Se ela vai casar, ela começa a ter um cuidado maior com o cabelo, com a pele, entendeu? Então, assim, é um impacto realmente, assim, que todos nós acabamos sentindo, né? E uma coisa engraçada que aconteceu comigo, eu até lembrei disso, me veio na cabeça. Quando eu fui pra empresa, pra Get, eu tava escolhendo entre 3 empresas. 2 delas, as empresas eu teria que usar roupa formal e salto o dia inteiro. Mesmo sendo líder de marketing, que é uma coisa criativa, eu teria que usar salto o dia inteiro. E aí eu fiz as entrevistas, eu escolhi a Get e contei um dia pro Thiago e pro Alessandro, inclusive isso. O que te motivou a escolher? A gente falou, porque eu não ia precisar usar salto. E pra mim foi um fator determinante pra ir onde eu tô agora, essa questão de eu não vou precisar usar salto. E eu sou muito feliz que de fato eu não preciso, eu fico pensando, nossa,
nossa, suplício passar o dia inteiro com uma roupa formal. Mas tem essa questão ligada a ambiente. Eu falei, eu não ia me adaptar. Não faz sentido pra mim me adaptar a um ambiente que não faz parte da minha personalidade. Isso é muito importante. E a gente tem que ter esse autoconhecimento e essa sinceridade. Porque às vezes um lugar te oferece vantagens que você a princípio acha bem bacana, mas não é a tua. Eu não vou ser feliz usando salto. Eu preciso, a minha criatividade não depende do salto que eu vou usar. Então eu preciso estar com alguém que entenda isso. Conseguem perceber como tudo tá bem interligado? E exigir que mulher use salto é um negócio... Caramba, né? E se o estilo dessa mulher nunca for usar salto, como é que fica? Tem que se adequar à ideia da empresa, né? A gente já tava entrando até nesse último tópico aqui, né? Do como alinhar a nossa imagem com o ambiente que a gente tá, né? Então, por exemplo, a Sari preferiu, não, obrigado, vou em outro lugar. Eu passei por uma situação também similar assim, que eu fui trabalhar num lugar, mas eu não tava informado sobre o dress code e tal, e aí lá entregaram o uniforme. Mas era um uniforme horrível, horroroso. Eu até falo isso num texto meu sobre dress codes, que eu vesti aquele negócio, sério, eu fiquei triste, porque aquele negócio me deixou, sei lá, tipo, pensa num retângulo gigante assim, sabe, sem curva nenhuma, sem, sabe, tava me obscurecendo aquilo, e aí eu me neguei a usar aquela camisa, era a camisa principalmente o problema. Eu comprei uma polo na cor similar e não usava, porque os caras, tipo, eles não tinham um dress code por escrito, mas eles tinham um uniforme. Não vou usar, não quero saber, não vou usar, tô usando esse aqui agora, porque, sério, eu precisava de um mínimo de conforto e autoestima, sabe, do que eu tava usando. Eu dei uma forçada na barra no dress code da empresa, mas é que era aquele dress code no ar, sabe, aquela jurisprudência de copiar os outros. Não era formal e tu devia copiar como os outros já estavam se vestindo, né? E impacta a produtividade, se tu for para pensar, quando tu tá incômodo com uma roupa que não faz parte do teu estilo, ou com um quadradão, fico imaginando essas camisas que tu falou, porque de volta e meia a gente vê na rua essa galera de camisa, aquela sopa de quando o Didi tá de terno, né? Isso! Exatamente assim. Nossa, com certeza tu não tem o mesmo desempenho, tu não tem a mesma qualidade. A gente entra numa outra seara, que é aquela coisa da economia a qualquer custo. A empresa, ela dá um uniforme, mas ela dá algo mais barato que tem, uma coisa certa. Tecido com uma lixa na pele. Exatamente. São tecidos assim que são aquele poliéster que é importado a R$ 2,99 o metro. A qualidade, ela tem um custo, ela tem um valor agregado. É óbvio, gente, que você não vai fazer algo que você não pode para comprar algo que não está dentro da sua realidade. Mas dentro da sua realidade, se você não tiver preguiça, se você procurar, principalmente compra pela internet, pesquisa, pede ajuda. No seu círculo de amigos, sempre tem alguém que entende um pouquinho mais de tecido, de moda, sempre tem uma tia que é costureira. Então converse, pergunte, se informe. É benefício próprio, entendeu? Não tenha preguiça, então, de pesquisar e tal, e achar peças que elas tenham um valor, assim, agregado, porque tem muitas roupas que, às vezes, elas são muito baratas, mas elas são feitas com mão de obra escrava, entendeu? Pois é. Tá certo. Tem hora que você não tem grana pra comprar mesmo, entendeu? Mas, assim, é importante que a gente tenha essa consciência. E, principalmente, assim, uma dica que é, assim, fundamental para todo mundo. Tenha poucas, mas boas peças. Mulher ama brusinha, né? A gente brinca aqui, né? Nossa, eu tô triste, vou comprar uma brusinha. Eu né? mereço, eu sou linda. R$20 a brusinha. Não precisa ter muito, porque roupa foi feita pra gente lavar mesmo, usar, reusar quantas vezes forem necessárias. Não tenhamos a preocupação de ficar cada dia com uma roupa diferente. É muito mais inteligente as pessoas investirem em roupas que sejam clássicas, atemporais, que sejam poucas peças mais boas e deixar assim uma reservinha para investir em algum tipo de acessório, que daí dá para modificar o estilo, mesmo com essas peças que são mais clássicas. Deixa eu falar isso no mundo masculino, homens. Ao invés de vocês comprarem 3 camisetas por R$90, compra 2 por 80 ou 2 por 100, tá bom? Investe um pouco mais, que elas vão durar mais, elas vão aguentar mais lavadas. Vão aguentar mais lavadas, você vai se apresentar de uma maneira mais refinada, não vai ter aquela coisa assim, tipo, tem alguns modelos de roupas que são desbotadas, são estonadas mesmo, a pessoa se sente até um pouco com a autoestima abalada, quando ela tá lá com uma camisa que ela tá desbeiçada na gola, que ela tá toda desbotada, que é aquele preto que não é mais preto, é aquele preto que virou um cinza, uma coisa preto com branco, assim, esquisitona.
que a gente falou bastante a respeito do universo masculino, né? Sobre capricho. Mas eu tenho uma polêmica aqui, falando um pouco do universo feminino, que eu quero trazer, porque tem uma relação ligada também à questão do marketing técnico. Até onde vai o limite dos decotes e das saias curtas dentro de um ambiente de imagem pessoal e empresarial? Qual é o limite disso também em fotos e vídeos? Eu queria saber a tua opinião sobre isso, dado a realidade que a gente tá, que a mulher é livre, mas o algoritmo do Google e do universo da internet, não. Então eu queria saber a tua opinião sobre isso. Volto a falar da questão da adequação. Quando a gente fala, por exemplo, de profissionais do comércio exterior, espera-se um pouco mais de decoro. E isso não quer dizer que você está tolhendo a liberdade da mulher e nem sendo retrógrado, nem sendo machista, nem nada. É realmente uma questão do que eu falei desde o começo e volto a repetir, de adequação. Tudo depende do que você quer transmitir. Quando você é uma profissional, nesse caso do comércio exterior, você não necessariamente precisa que o seu corpo seja exposto para você demonstrar alguma competência. É óbvio que se uma mulher ela tem um trabalho, que ela é uma dançarina, ela é uma host em uma boate, alguma coisa assim, ela tem uma permissividade maior, porque o trabalho dela assim permite. O trabalho dela tem uma característica que é mais ligada à imagem do corpo. Então ela tem uma certa permissividade nisso. Só que toda escolha, ela tem uma consequência. Então você, profissional do comércio exterior, como é que você quer se mostrar? Você quer mostrar que o seu decote é a sua principal característica, ou você quer transmitir uma imagem no total de competência, de serenidade, de seriedade? O que você quer transmitir? Se você vai colocar um decote, você vai transmitir isso? Faça uma avaliação deixando um pouco o ego de lado, porque não independe se você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, assim, dentro dos padrões estéticos, porque hoje o bonito e o feio, ele é muito relativo, é um critério muito pessoal, e graças a Deus, ainda bem que isso é aceito. Hoje em dia você não precisa ser Barbie para ser bonito, isso é ótimo, mas você tem que ver quem você quer transmitir. Você quer transmitir como uma profissional do comércio exterior aquilo que você quer transmitir. Você tem que abrir mais um ou dois botões da sua camisa, você tem que subir um palmo da sua saia, você tem que realmente colocar um salto que você não esteja confortável. Tem mulheres que andam de salto como se estivessem andando de tênis. Eu acho lindo, é maravilhoso, é super elegante. Mas realmente é necessário? Você tem que pensar em palavras-chave do que você quer transmitir. E daí uma dica principalmente para foto de perfil no LinkedIn. O que você quer transmitir? Como você quer ser vista? Você quer ser vista como a gostosona do Comex? Ok, é algo que você decidiu. Só que você tem que arcar com a consequência. E essa consequência daí vem em forma dos algoritmos, e vem em forma das pessoas. Infelizmente, ainda existe muita gente sem noção. Eu conheço, e todo mundo deve conhecer, várias mulheres e até homens que às vezes são assediados no LinkedIn, embora o LinkedIn seja uma ferramenta estritamente profissional. É difícil não passar uma semana que eu não vejo uma mulher expondo um homem que foi idiota, assim, no privado. E com razão. Cara, é só a mulher por ser bonita no conceito atual, sabe? E aí já vem uns babacas sem noção, cara. Erika falou de algoritmo, aclarando assim, tecnicamente para as pessoas, o algoritmo, a internet, é aquilo que mostra o que é relevante ou não, seja na produção de conteúdo e tudo mais. No Instagram, principalmente, a pessoa vê um determinado tipo de conteúdo, é o tipo de conteúdo que vai aparecer para ela. Então, se você busca conteúdos profissionais, você vai vendo conteúdos profissionais, a imagem em si toda, ela é considerada um conteúdo profissional. Por mais profissional que você seja, que você esteja usando um decote, uma roupa curta, você use seu Instagram como seu ambiente profissional, seu LinkedIn também, poste lá uma foto de biquíni, uma coisa assim, o algoritmo vai ler a tua imagem e vai dizer, isso aqui vai ficar bom na caixinha de coisas mais eróticas. Picantes. E ele tira você da caixinha de coisas profissionais, por mais capacitado, melhor que seja seu texto, ele lê aquilo como algo não é profissional, eu vou colocar na caixinha de tarados,
então ele vai jogar você para aquele outro ambiente. Isso é muito sério. Às vezes as pessoas acham que se trata só sobre machismo e feminismo. Não é só sobre isso. O algoritmo é preconceituoso. Isso é um fato. Isso ainda não mudou. Enquanto não mudar, não vai ter esse encaixe. Se você posta uma foto com roupa curta, com decote de biquíni, você vai parar na caixinha de tarado. Independente dele ser preconceituoso ou não, nós somos animais racionais, mas também nós somos animais. Então, quando você tem uma exposição do corpo, você acaba ficando sujeito aí. Ninguém aqui tá para julgar, ninguém vai dizer que é certo ou errado, mas é aquela coisa de realmente dar adequação. Você quer ser conhecida como um corpo bonito, um pedaço de carne e tal, tudo bem, é a sua vibe, não tem problema nenhum. Mas você vai invariavelmente acabar arcando com essas consequências. Porque assim como existem homens que têm a plena consciência que uma mulher ela pode estar nua do lado dele, mas ele deve respeitá-la, existe aquele cara que se você estiver vestido de freira, ele vai te encher o saco, entendeu? Então, no nosso mundo, no nosso universo do comércio exterior, pouco importa se você é alta, se você é magra, se você é baixa, se você é gorda, se você tem o cabelo cacheado ou não. O que importa são as suas competências técnicas e a forma como você se posiciona diante das situações que são as mais adversas possíveis, porque eu não conhecia, assim, nenhuma profissão que tenha situações tão adversas, a não ser, claro, né? A gente não pode comparar com a medicina ou o cara que dá plantão nesses hospitais que recebem todo tipo de acidente. E o comércio exterior, ele tem as mais possíveis e aleatórias situações. Pouco importa a sua aparência. Claro que você não vai também ser toda desleixada, porque daí tem tudo aquilo que a gente já conversou, que tem a transmissão do que você quer passar para os outros. Obrigada, Érica. Obrigada pelo importante conteúdo. A gente ficar mais atento aí a nosso comportamento visual, inclusive na pandemia, evitando crocs, pijamas, pochetes e outros itens que ficaram em destaque aqui durante o nosso podcast. Mas se você que está nos ouvindo, que já está dando um jeito de esconder o crocs na gaveta para que não ache novamente, se você se divertiu com a gente, quer que a gente fale mais desse assunto, ajuda a gente, comenta, segue a gente nas redes sociais, curte, compartilhe esse conteúdo para chegar naquela pessoa, no seu colega que usa crocs, para que a gente possa melhorar essa imagem hoje visual do mercado de comércio exterior. Brincadeiras à parte, a gente gostaria de lembrar que o grupo tá no Telegram e é lá que a gente tá juntando esses assuntos polêmicos, necessários para falar aqui. Então eu, Sari, Jonas e Érica, a gente tá lá papeando sobre diversos assuntos, inclusive esse. Pessoal, muito obrigada, fiquem com a gente na próxima vez. A gente vai falar de outros temas sem pochete. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Esse podcast foi um oferecimento das empresas TTL Brasil, Você Global e Taglog Armazéns Gerais, movimentando o seu mundo. Eu sou Érica Sargin, é isso? Saúde. Né? Ai, que piada horrível. Saúde. Sargin, saúde. Eu acho assim que quem trabalha com comércio consegue fazer qualquer coisa, até pastel. O meu celular, ele tá no silencioso desde o dia que eu ganhei. Érica, quem é você na fila do provador? Eu sou a tia que faz compra online. Ah, tá. Muito bom. Só tenho bom gosto, não gosto de crocs e nem de pochete. Então, não use crocs! Não use crocs! Não use pochete! Dá pra fazer uma campanha gigantesca pra isso. Impressionante como é necessário. Crocs nunca vai patrocinar esse podcast. O que é imagem imagem sensual? Eu ia falar, meu Deus do céu! Ah! Básico. Basicíssimo. Ah! Vamos começar do básico, então. O que é imagem sensual? Assim, imagem pessoal, imagem pessoal. Imagem pessoal. Achei que tinha S na palavra, porque pra errar pro pessoal, no mínimo, tinha que ter um S. Não sei, cara. Tá, vamos lá de novo. Teu áudio tá vazando mais que o Panama Papers.